tonight. Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver um exercício que fala sobre operações com vetores. Bem, nós sabemos que os vetores são entes matemáticos, né? Nós podemos chamar de uma ferramenta matemática que nos ajuda a trabalhar com grandezas que nós chamamos de grandezas vetoriais. Na viagem do descobrimento, a frota de Cabral precisou navegar contra o vento uma boa parte do tempo. Isso só foi possível graças à tecnologia de transportes marítimos mais moderna da época, as caravelas. Nelas, o perfil das velas é tal que a direção do movimento pode formar um ângulo agudo com a direção do vento, como indicado no diagrama de forças a seguir. Bom, então está mostrando aqui para a gente, essa figura mostra aqui para a gente, essa situação onde a gente vai ter aqui uma possibilidade de observar que aqui nós temos a nossa caravela, não é? Uma representação. E aqui nós temos essas setas. Essas setas elas representam as forças envolvidas nessa situação. Então, o vento vem nessa direção, esbarra na vela, certo? E ao esbarrar na vela, produz ali uma certa força, e essa força tem essa direção que está indicada aqui por esta seta, por este vetor. Tudo bem? Bom, também nós percebemos aqui a força lateral da quilha, né? Quilha seria aquela parte de baixo, né? Meio arredondadinha, aquela parte de baixo ali do barco, não é? Que ela não é reta, ela é mais achatada, vamos dizer assim, em formato de cunha, né? Também temos uma força, ela vai acabar exercendo uma força também representada aqui por essa outra seta. E a própria resistência do ar também está sendo representada aqui através desta seta aqui. Bom, outra coisa que nós observamos aqui é que cada um desses quadradinhos aqui, né, tem um lado que representa um valor de 1000 newtons. Newton, unidade de medida de força. Tá? Então a gente tem aqui. O que ele pede é para que a gente assinale a alternativa que representa o módulo, a direção e o sentido da força resultante. O que nós sabemos é que nós temos três forças aqui. Uma das forças a gente consegue medir o tamanho dela, ou seja, o seu módulo, porque a gente tem uma escala que está dizendo para a gente que cada partezinha dessa vale 1000 newtons. Então, basta a gente contabilizar, ó. 1, 2, 3. Então, nós temos um vetor com 3 casinhas. Posso dizer que a direção desse vetor é uma direção horizontal, né? Então, uma direção horizontal, ou se a gente preferir, né, uma direção leste-oeste aqui. E esse cara, ele tem um tamanho 1000 vezes 3, porque eu tenho 3 casinhas aqui, então eu tenho aqui, posso dizer que esse vetor, ele tem um tamanho de 3000 newtons. Então quer dizer que a força que a quilha exerce sobre a embarcação é de 3000 newtons. Então eu posso dizer que aqui, seguramente, esse é o módulo, é 3000 newtons. Posso dizer que a sua direção aqui, nesse nosso caso, eu posso explicar para vocês que é uma direção aqui de horizontal, posso falar aqui no ponto de vista que eu tenho, horizontal, ou até mesmo posso dizer que ela é uma força que está na direção leste-oeste, está agindo nesta direção, leste-oeste, e o sentido eu posso dizer aqui que é para a esquerda ou para, né, oeste. Então, eu vou colocar aqui sentido esquerda. Então, tudo bem aqui. Bom, quando eu observo esse outro, né, o meu segundo vetor aqui, nós percebemos que este vetor
que é a força de resistência do ar, tem 1, 2, 3, 4, completa 4 quadradinhos. Então, eu vou ter aqui um vetor que aponta para baixo, não é isso? Então, nós vamos ter aqui, ele tem não somente 1, 2, 3, 4 quadradinhos, e nós vamos ter aqui, então, um valor de 4.000 newtons. Tá? Então, posso dizer, então, que o módulo, ou seja, o valor desse vetor é 4.000, a unidade em newtons. Posso dizer que a direção dele, tá? Então, a direção dele é vertical. Então, o mais correto seria dizer na direção norte-sul, depois eu explico isso. Só estou olhando aqui por um ponto de vista, né? Então, está na direção vertical, eu estou olhando na tela, por isso que eu estou colocando vertical. E o sentido, tá? E o sentido, certo? É para baixo, tá? E aí eu vou fazer as devidas correções ali, usando vamos dizer assim, um ponto de vista mais cartográfico, né? Então, poderia dizer ali de um ponto de vista um pouco mais cartográfico, tá? Então, a gente vai ter aqui esses dois vetores, não é isso? E ainda está faltando aqui para a gente, um outro vetor, o terceiro vetor, que é a força que a vela está fazendo, ou seja, a força exercida sobre a vela fez, né, o vento empurrando ela, de alguma forma, fez com que essa vela, né, a força aplicada sobre ela, tivesse essa direção inclinada, que não é uma direção nem horizontal, nem vertical. Então, eu vou ter aqui que contabilizar. Como é que eu vou descobrir qual é o tamanho dela e como é que eu vou representá-la? Tá? Eu vou representá-la da seguinte forma. Ó. Se eu quero sair deste ponto aqui e chegar nesse ponto, eu posso pensar que para fazer isso eu vou ter que me deslocar 1, 2, 3 quadrados para a direita e 1, 2, 3, 4, 5 quadrados para cima. Então, 5 quadrados para cima e 3 quadrados para a direita. Então, é isso que eu vou fazer. Então, só para representar para vocês aqui. Então, olha, 1, 2, 3 para a direita, 1, 2, 3, 4, 5 para cima aqui. Tá, então, agora, quando eu falo isso, né, a gente tem um problema, né? Então, a gente tem um problema. Porque quando ele estava na horizontal ou na vertical, eu conseguia contabilizar esses quadradinhos. Né? Agora, eu não tenho essa noção, né? Eu não sei, ele não está aqui nessa direção inclinada, os quadradinhos não estão inclinados também, então fica difícil para mim. Tá, e aí vem aquela terceira parte que eu falei para vocês, a terceira forma de encontrar algumas coisas, de operar com vetores, é através da decomposição de vetores. Professor, o que é isso? É isso aqui, ó. Eu posso imaginar que esse vetor é uma combinação de dois vetores, tá? Então, esse vetor inclinado aqui, na diagonal para a direita e para cima, eu posso pensar que é uma combinação de dois vetores. Um orientado para a direita e outro orientado, certo, para cima. Aí você fala, professor, mas como é que você tem tanta certeza que ele foi justamente até esse tamanho? Bom, então nota que ele tem que começar aqui, certo? Então ele começa aqui nessa posição e termina nessa posição, tá? Então, olha só, fechando aqui um triângulo, ou até mesmo se eu usasse o outro método, o método do paralelogramo, não é isso? Se eu colocasse ele aqui, eu fecharia aqui um paralelogramo, tá? Fecharia aqui, conseguiria formar aqui um paralelogramo e vocês podem observar isso, ó. Eu fecharia aqui ó, uma reta paralela a esse vetor, outra reta paralela aqui a esse vetor, não é isso? E eu consigo, ó, isso aqui eu estou fazendo a união, estou juntando esses dois vetores, fazendo a composição, chegando ao vetor azul. Mas se eu faço o contrário, saio do vetor azul, eu vou ter a decomposição, quer dizer que eu posso imaginar que aquele vetor azul é uma combinação desses dois vetores. Um vetor de tamanho, tá? De tamanho 3.000 newtons, porque eu sei que cada quadradinho vale 1.000 newtons, né? E aqui 1, 2, 3, 4, 5.000 newtons aqui. Ah, professor, então quer dizer que se eu quiser descobrir agora o resultado, o tamanho desse vetor aqui, tá? O módulo dele,
Então, era só fazer Pitágoras, certo? Isso mesmo. Então, a gente vai ter aqui, ó, x ao quadrado, tá? Eu vou fazer uma técnica aqui, ao invés de fazer 3.000 ao quadrado e 5.000 ao quadrado, eu vou fazer assim, tá? E depois eu faço a proporção. Então, x ao quadrado ficaria 9 mais 25. Então, x ao quadrado daria 34 e x daria raiz de 34. Raiz de 34. Bom, esse raiz de 34, né, vai dar aproximadamente raiz de 36, não é? Então vai dar um pouco menos do que 6. Fazendo na calculadora, isso vai dar aproximadamente 5,8, tá? Mas como a gente estava falando de 3.000 e de 5.000 e não de 3 e 5, isso aqui está multiplicado, né? O correto seria pensar que o x é aproximadamente 5.800 newtons. Então quer dizer que essa força aqui ela tem um valor de aproximadamente 5.800 newtons e é equivalente ao fazer uma força horizontal de 3.000 e uma vertical de 5.000. Bom, então nós já temos aqui então os valores, não é? As direções e os sentidos de todo mundo. Esse aqui tem uma direção inclinada, né? Eu posso até medir esse ângulo aqui, eu posso conferir qual é esse ângulo, né? Eu consigo fazer essa medição, eu posso pegar aqui com um transferidor, né? Eu posso pegar aqui um transferidor e posso medir, né? Falar, olha, qual que é o ângulo de inclinação desse cara? Olha, o ângulo de inclinação desse cara, né? Ele vai ter aqui mais ou menos aqui uns 60 graus, né? A gente pode perceber aqui, ó, que a gente vai ter, né, mais ou menos aqui uns 60 graus, né, ó. Então, a gente percebe que esse ângulo vai dar quase aproximadamente aqui 60 graus, e aí a gente pode já falar, olha, esse ângulo aqui ele tem 60 graus. Então, a direção dele ele forma um ângulo de 60 graus, uma direção que forma um ângulo de 60 graus com eixo horizontal. Posso dizer isso tranquilamente, sem problema aqui. Então, essa seria a direção e o sentido tá mostrado aqui, né, para a gente. O sentido já está indicado para a gente. Então, através da pontinha da flecha, esse seria o sentido. O módulo seria esse cara aqui, né, isso, que é mais ou menos 5.800, tá? E a direção seria essa, ó. A direção é uma direção que forma 60 graus com a horizontal. Então, tá aí. Bom, só que a gente chega ao problema, ao impasse. Eu não posso simplesmente pegar os valores e somar esses valores. Eu não posso falar que a soma, a força resultante, né, das forças que agem sobre essa caravela, sobre essa embarcação, é 3.000 mais 4.000 mais 5.800. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque são vetores. E os vetores eu preciso descobrir quais são as direções em que eles estão, né? E saber qual é a força resultante. Então, tudo isso foi para chegar nesse ponto, que é falar para vocês, então, como que a gente vai resolver esse exercício. O primeiro método que nós vamos utilizar é o método do polígono. Tá? Então, nós vamos usar aqui o método do polígono. O método do polígono diz o seguinte para a gente, que a gente tem que pegar esses vetores e, de certa forma, conectando uns aos outros, sempre usando, né, a trombinha no rabinho, ou seja, a pontinha da flechinha de um, né, na base do outro vetor. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer isso. Eu vou colocar aqui alguns vetores. Então, eu vou começar por esse vetor aqui, ó, o vetor da força lateral da quilha. Tá? Então, eu vou representar ele aqui. Eu vou colocá-lo com uma força, né, equivalente a 3 quadradinhos, que ali a gente está falando de 1.000 newtons. Tudo bem? Ok. E aí eu vou pegar agora o meu segundo vetor. O meu segundo vetor eu vou usar esse vetor aqui, ó, que é o vetor que representa a resistência do ar. Então, vou fazer o quê? Conectar a trombinha desse vetor no rabinho do outro, que tem 4 unidades aqui, 4.000. Então, sem se preocupar ainda em valores, mas em direção agora é o nosso foco. Tá, então, vou deixar aqui, legal. Então, temos aqui, ó, 3 unidades, 4 unidades, ou seja, 3.000 e 4.000. Ok, e agora nós temos aqui o nosso terceiro vetor.
que ele nada mais é do que um vetor que anda 3 casinhas para a direita e 5 casinhas para cima, como nós vimos, tá? Então, a gente vai pegar aqui o nosso terceiro vetor e vai falar, bom, trombinha no rabinho, então conectei, ó. 3 casinhas para a direita, 1, 2, 3, 4, 5. Professor, tudo bem passar? Não tem problema nenhum, ó. Então, o que nós fizemos? O primeiro vetor, conectamos ao segundo, conectamos ao terceiro. Esse é o nosso ponto de partida e esse é o nosso ponto de chegada. Então, eu percebo que se eu junto esses 3 vetores, isso é semelhante, é análogo, é a mesma coisa do que fazer esse único vetor aqui. E aí, olha só como é que fica fácil, não é? Então, nós temos o primeiro vetor, o segundo vetor, o terceiro vetor, mas se eu somo esses 3 vetores, tudo isso equivale a ter uma força resultante aqui de quanto? Olha só quantos quadradinhos ele tem? 1. Ah, e cada um vale 1000 newtons. Então, a força resultante é 1000 newtons. Tem uma direção que eu diria que é vertical, ou direção norte-sul, e tem sentido para o norte, ou seja, para cima. Então, eu observo que o vetor que representa melhor essa força resultante é o vetor representado pela alternativa A. Olha que fácil, né? Ah, professor, mas e se eu mudasse eles de lugar? Se eu começasse por outro vetor, né? Ah, professor, será que mudaria alguma coisa, né? Se eu começasse por outro vetor? Não, a gente vai perceber que não, ó. Posso começar por esse vetor, por exemplo, ó. Vou começar por esse vetor aqui, ó. Vou começar por esse vetor maior. Então, eu vou falar, olha, ele tem aqui... Deixa eu só trocar de cor, né? Então, deixa eu só trocar aqui, inverter a cor. Vamos lá, azul. Então, aqui a gente vai apagar. E a gente vai ter o seguinte, ó, o primeiro vetor. Esse primeiro vetor é um vetor que tem 3 unidades para a direita e 1, 2, 3, 4, 5 unidades para, né, cima, não é isso? Vou colocar esse outro vetor, o segundo vetor aqui, o segundo vetor que tem um tamanho, né, que tem um tamanho aqui de 4 unidades, então vou representar aqui para baixo. E o último vetor que tem 3 unidades para a esquerda. Então, percebam que eu fiz de um jeito diferente, né? Inverti a ordem dos vetores, esses vetores estão em uma ordem inversa, coloquei uma ordem qualquer, aliás, né? E chegamos no mesmo resultado. Olha, eu saio daqui com um vetor de um tamanho, não é isso? Saio com um vetor aqui de um tamanho e chego ali a minha resposta, que é 1000 newtons também, ó. Partida, ponto de chegada, força resultante, igualmente temos aqui, certo? 1000 newtons aqui, ó. Então, cheguei, resolvi o meu problema só fazendo o quê? Conectando os vetores, conectando ali, juntando, fazendo um método, né, do polígono. E esse método eu posso fazer para quantos vetores eu quiser. Então, se tivéssemos aqui 50 forças sendo aplicadas a esse objeto, nós teríamos aí 50 conexões feitas e não teríamos problema nenhum, certo? Então, nós chegaríamos ao resultado aí sem problema algum, tá bom, galera? Esse é o primeiro método. O segundo método é o método do paralelogramo, não é isso? O paralelogramo. O paralelogramo consiste em, a técnica do paralelogramo, consiste da gente construir paralelos, né, lados paralelos e formar um paralelogramo, uma figura, só que isso só vai ser possível fazendo de 2 em 2 vetores. Então, eu vou escolher 2 vetores aqui e vou fazer, né, a regra do paralelogramo entre eles. Então, eu vou escolher primeiro, inicialmente, esse vetor e esse vetor. Vou escolher esses 2 vetores aqui, tá? Para fazer. Então, vou copiar aqui. E a regra do paralelogramo, né, diz para a gente, olha, rabinho com rabinho, ou seja, vou pegar esse vetor, vou conectar aqui com outro vetor, só que o outro vetor, que é aquele vetor que tem 3 unidades para a direita e 1, 2, 3, 4, 5 para cima, né, que eu posso trocar ali, então esse vetor, né, eu posso fazer o seguinte, eu vou, né, ter a seguinte situação. Eu vou pegar esses 2 vetores aqui, notem que está rabinho com rabinho,
E vou traçar retas paralelas, tá? Então vou traçar retas paralelas aqui, ó. Primeira, vou fazer o seguinte, olha, se eu pensar aqui, né, para facilitar a minha vida, é como se eu estivesse olhando aqui, olha. Esse cara eu vou levar até aqui em cima, ó. Então, estou traçando uma reta que seja paralela a essa reta cuja direção desse vetor aqui está passando por cima. Então, legal. E aí, professor, o que mais que você vai fazer? Ah, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou traçar uma reta que seja paralela a esse cara aqui, ó. Então, eu vou traçar uma reta paralela a ele. E para isso, eu vou, né, obviamente, aqui, né, para ficar mais fácil, copiar, ó, paralelo, ó, vou arrastar até chegar ao final desse vetor aqui, ó. Então, eu percebo que quando eu faço isso, a combinação desses dois vetores tem que ser um vetor, e eu vou fazer de uma cor diferente, que é um vetor parcial, uma resultante parcial, tá? É importante falar isso, que juntar, então, quer dizer, aplicar uma força, né, para cima, de forma inclinada, né, na verdade, e para a esquerda é a mesma coisa nessa situação de aplicar uma força nesta direção. E olha só o que eu observo, tá? O que eu observo nesse caso? Eu vi que a combinação desses dois vetores resultaram num vetor. Então, juntando este vetor aqui, ó, que eu mostrei para vocês, juntando esses dois vetores, eu construí um vetor, que é esse vetor verde. Então, a resultante só desses dois, tá, vai dar esse vetor verde. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou falar, olha, peraí, então esse cara aqui, certo? E a junção desses dois me resultou nesse vetor, que é um vetor que tem, né, direção vertical aqui, direção norte-sul, né, indo para norte, direção norte-sul sentido norte, ou direção vertical sentido para cima. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar, bom, e agora? Eu ainda tenho um outro vetor. Então, quer dizer que a junção desse vetor, não é isso? Certo? Esse vetor, esses dois juntos resultaram nesse vetor. Só que eu ainda tenho um outro vetor para baixo. E esse vetor é um vetor que ele é um vetor oposto, não é? Ele é um vetor oposto. Ele é um vetor que está apontando para baixo com 4 unidades aqui, ó. Tá? Então, com 4 unidades aqui. Então, é como se eu estivesse pensando no seguinte, olha, a junção desses dois vetores resultou nesse vetor verde. E a junção desse vetor com esse vetor que está faltando ainda a gente trabalhar, o que vai dar? Né? Aí eu percebo que eu tenho aquela situação onde esses dois vetores eles estão na mesma direção, ou seja, estão na mesma reta. Então, a reta que dá a direção norte e sul, só que os sentidos são opostos. Então, o que vai dar de resultante desses vetores? Bom, se eu tenho então dois vetores que apontam em sentidos opostos, eu posso fazer a subtração entre seus valores, que é 5 menos 4 vai dar 1 de resultante. Ou seja, né, eu tenho o mesmo resultado que eu obtive com a outra técnica, não é isso? E essa vai ser a minha força resultante. Força resultante, 1000 newtons, porque nossa escala está dizendo para a gente, né, que cada quadradinho desse vale um equivalente a 1000 newtons. É muito importante dizer que nessa técnica eu só consigo fazendo isso aos pares, tá? Então eu não consigo fazer o método do paralelogramo com os 3 vetores ao mesmo tempo, como eu fazia com o polígono, que eu ia juntando ali quantos vetores nós tivéssemos. Então, nós vamos ter aqui uma técnica que só pode ser feita aos pares. Não tem problema, você vai chegar lá, talvez vai demorar um pouquinho mais. Mas tá aí o resultado, uma força resultante, 1000 newtons, portanto, alternativa A. Né? Então, a gente já sabia. Bem, e agora chegamos ao nosso último método, que é o método da decomposição. Então, o que eu estou aqui representando já de cara, né? Estou representando essas 3 forças, olha. As 3 forças que nós sabemos, né? Cujos valores, os módulos, são 3.000 newtons, 4.000 newtons, e lá no comecinho a gente viu que essa força valia 5.800 newtons aproximadamente, tá? Aproximadamente. Tá, só que eu tinha falado para vocês que quando eu tenho vetores que não estão na mesma direção, eu não posso simplesmente somar ou subtrair. Eu tenho que fazer o quê? Analisar as direções.
Nós já vimos como fazer esse problema, resolver esse problema, tanto pelo método do polígono quanto do paralelogramo. Então, agora nós vamos usar o método da decomposição, que, especialmente quando a gente trabalha em papéis quadriculados ou papéis milimetrados, onde a gente tem uma matriz que a gente pode, né, fazer comparações, é excelente. Tá? E o que nós vamos fazer aqui? Bom, para resolver pelo método de decomposição, a gente tem que lembrar que esse vetor, que representa aqui uma força de aproximadamente 5.800 newtons, na verdade, ele pode ser entendido como uma composição de dois vetores. Um vetor horizontal, certo? Que tem tamanho 3.000 newtons, é isso? Que a gente pode dizer, né? Porque ele ocupa 3 quadradinhos. E eu também posso dizer que ele também é composto por um outro vetor, um vetor vertical, que tem tamanho aqui 5.000 newtons, tá? Então, 5.000 newtons aqui a gente vai ter como observar isso. Então, ele vai ter aproximadamente aqui 5.800. Por quê? Porque ele é uma combinação desses vetores aqui, de dois vetores. Você fala, ah, professor, mas se eu somar numericamente 3.000 com 5.000, não dá 5.800. É, realmente, porque isso não é uma soma algébrica, é uma soma vetorial. Agora, se você aplicar o teorema de Pitágoras, você vai ver que 3.000 ao quadrado mais 5.000 ao quadrado é igual a aproximadamente 5.800 ao quadrado, porque a gente vai ter aqui a hipotenusa sendo representada. Bom, quando eu fiz isso, olha, quando eu fiz essa decomposição, esse vetor aqui, esse vetor que a gente tem aqui, é como se eu pudesse pensar assim, olha, eu estou excluindo ele, né? É como se eu pensasse, olha, eu estou trocando esse vetor por dois vetores. Eu estou fazendo isso, olha, eu estou trocando esse vetor de 5.800 newtons por um outro vetor, tá? Por dois outros vetores, né? Melhor dizendo assim. Então, a gente vai poder fazer isso aqui. Deixa eu só passar isso aqui para cá. Tá? Então, a gente vai fazer essa troca aqui, ó. Então, é como se a gente pudesse, de alguma forma, tá? Aqui a gente trabalhar só com isso aqui, olha. Eu estou trocando, então, essa mesma situação, por essa situação aqui, ó. Eu vou trocar essa situação por essa. Eu fiz uma decomposição, eu troquei, tá? Eu substituí esse vetor por esses dois. Então, quando eu faço isso, né, eu percebo que agora eu tenho, né, inicialmente eu tinha 3 vetores, mas agora é como se eu tivesse 4 vetores, porque ele foi decomposto em 2. E aí eu vou poder olhar para esses vetores e falar o seguinte, olha, horizontalmente falando, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma força de 3.000 newtons para a esquerda e uma outra força de mesmo módulo, mesmo valor também, 3.000 newtons para, né, uma para a esquerda e outra para a direita. Então eu percebo que elas vão se cancelar, porque se eu faço a subtração, né, vetores que são opostos, eu subtraio os valores deles. Então isso aqui deu uma resultante zero no eixo horizontal. Mas se eu observo isso no eixo vertical, eu percebo que eu tenho uma força maior para cima do que para baixo. Então, eu vou fazer a subtração deles e vou perceber que isso vai dar um vetor, vai resultar num vetor de tamanho 1.000 newtons, tá? Um vetor de tamanho 1.000 newtons, então eu posso dizer que a força resultante nesse caso é uma força resultante de 1.000 newtons, como a gente já sabia. Então, força resultante, 1.000 newtons, direção norte-sul, sentido para norte, né? Ou vertical para cima. E a gente conseguiu fazer também esse exercício de uma maneira bem simples. Então, um exercício que parecia ser muito complicado, pode ser feito aí de 3 maneiras, de forma bem fácil. Tá? Então, a gente tem o último método, que é o método da decomposição. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Não deixem de assistir o vídeo que nós temos aí sobre grandezas físicas, né, para você entender melhor aí sobre quais são as diferenças entre grandezas escalares e vetoriais. E é isso aí. Um abraço, até a próxima.